O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José antes de viverem juntos. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia prometido pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso que nós estamos aqui para aprender, escutar a palavra de Deus e guardar no nosso coração. Ela vai nos salvar. Se José não tivesse ouvido o anjo do Senhor, você não estaria aqui. Nem eu seria padre, não existiria esse santuário, nós não estaríamos vivendo no mundo como filhos de Deus, nós seríamos pagãos ainda. Viveríamos como pagãos. A redenção não tinha acontecido, Jesus não ia se manifestar desse jeito, a Virgem Maria ia ser apedrejada, ia morrer apedrejada, e a redenção se perderia. Toda a glória de Deus seria destruída se José não quisesse aceitar Maria como esposa, porque a lei judaica manda apedrejar a pessoa que comete adultério. Então Nossa Senhora não daria luz ao filho. Nós não teríamos Jesus, não teríamos a salvação, não seríamos redimidos, estaríamos vivendo a maldição da morte, do pecado e a condenação eterna. Para dizer desta graça de que quando nós escutamos Deus, nós somos capazes de aceitar os desígnios de Deus na nossa vida. Aceitar o sofrimento, passar por ele, saber vencer, até mesmo coisa que a gente não compreende, a gente vai entender porque Deus nos pede que a gente faça. Né? Às vezes eu fico vendo, a gente sempre fala, né? Até o Peixoto está lá atrás, né? Peixoto pegou uma criança para educar o Josué, ele e sua esposa, que não tinha nenhuma possibilidade de viver. Né? Peixoto tomou conta e toma até hoje do Josué, que é um milagre até hoje na vida dele. Né? Então a gente vê assim, que às vezes foi um desígnio que ele assumiu? Foi. De cuidar de uma criança que não tinha nenhuma possibilidade de trazer para ele assim, uma alegria como um filho, de formar, de ter uma faculdade, de ser um médico, ou de ser um doutor, ou ser qualquer pessoa. Nada, Josué não ia dar para ele senão o trabalho. Cansaços, luta de cuidar, de dar banho, trocar fralda, ele e a esposa estão ali. Né? Então, é um desígnio que ele assumiu. Então tem gente que assume os desígnios da vida de assumir o sofrimento dos outros, tomar sobre si. É o que Jesus fez por nós. Tomou todas as nossas dores e sofrimentos. Mas foi preciso que José pudesse dizer sim a Deus.
Para dizer que você, que é pai, quando você dá o seu sim lá no altar, você assume todos os desígnios de Deus na sua casa, na sua vida. E você tem que aprender com José, enfrentar o sofrimento, porque você deu o seu sim. Você que é mãe, deu o seu sim. Eu que sou sacerdote, nós que somos consagrados na comunidade de Canção Nova, nós demos nosso sim a Deus para assumir os desígnios de Deus. E muitas vezes nós vamos enfrentar situações como essa, que às vezes nós não vamos entender o sofrimento, as dores, as angústias, as doenças que vão bater na nossa porta. Mas por causa de Deus eu vou assumir o meu desígnio em Deus, vou enfrentá-lo, né? Tem gente que enfrenta com graça, com força, com ânimo. Por isso está aqui a primeira leitura do profeta. Eis que dias virão, diz o Senhor, que farei nascer um descendente de Davi. E ele reinará como um rei sábio, valer a justiça e a retidão. O que nós recebemos de Deus quando nós dizemos sim a Deus? Justiça e retidão. Aquele que ouve a Deus, guarda no seu coração. José teve que tornar justo e ter retidão no seu coração, de não olhar para Maria e ficar condenando ela por ela ter dito sim a Deus e ao Espírito Santo. Ele teve que ter muita retidão no coração, né? Muita. Qualquer um sabe disso, tem que ter muita retidão para você aceitar certas coisas que não foi você que fez, né? Mas você tem que assumir. Então, José teve que assumir com toda a retidão do seu coração, criar toda a pureza no seu coração, tirar todo o pensamento humano, que o pensamento humano, nesta hora, é terrível, é de abandonar, é o que ele pensou no coração. Eu vou abandonar. Eu não vou falar nada até eu entender o que está acontecendo, né? Nossa Senhora deve ter dito para ele, olha, eu concebi pelo Espírito Santo. Mas José iria entender se Deus não tivesse falado com ele? Talvez não. Mas a hora que ele escutou Deus, ele compreendeu, ele criou retidão, ele criou justiça no seu coração. Você vai dar um nome, né? Quantos pais, por isso que o Peixoto ali deu o nome para Josué dele, como que se fosse dele, né? Eles deram o nome deles para o Josué. Nome daquele que me pertence, que é meu, que eu cuido, é todo meu, né? Então, é o que José fez, ele é todo meu, deu um nome para ele, né? Assumiu ele na sua paternidade, né? Por isso que a justiça nos dá esta graça, a retidão nos dá esta graça, de assumir, eu sou filho de Deus, sou consagrado a Deus, sou pai de uma família de Deus, sou esposo de uma mulher de Deus, né? Deus me deu uma esposa que era dele, Deus me deu para mim, né? A esposa veio de Deus primeiro. Ela não é sua por propriedade ou por adquirir, né? Adquiriu por amor. E o amor que está nela é o amor de Deus. O amor que está em você é o amor de Deus. Então, a gente torna reto em Deus por causa deste amor. É isso que faz acontecer a nossa vida. Por isso ele está dizendo, ele tirou a gente, não é mais agora, nós não vamos ser mais jurados por Deus apenas. Mas o juramento agora se dá em Cristo. Cristo é o nosso jurado diante de Deus. O que um jurado faz diante de um crime, diante de um julgamento? O que ele faz? O jurado vai lá jurar em favor daquela pessoa. Cristo jurou em favor de mim e de você. Por isso que ele veio para jurar. O nosso juramento agora está em Cristo, não apenas em Deus, mas em Cristo. Ele é o nosso jurado diante de Deus. Ele é o nosso eterno intercessor. E por isso eu tenho que ter essa graça no meu coração de viver em Cristo, porque Ele que me dá acessão ao céu. Ele que me permite ir para o céu, porque Ele jura em meu favor diante de Deus. Ele jura em seu favor diante de Deus. Ele é o seu jurado diante de Deus. Então, receber Cristo em nós, já está Cristo em nós, é saber que Ele vai estar sempre intercedendo por mim e por você. Por isso, está aqui a graça de hoje da Virgem Maria, saber que ela gestou, mas quem assumiu a identidade de pai foi José, porque Deus falou para ele assumi-lo.
E é graças a Ele também que nós temos essa alegria de celebrar a vinda do Salvador no meio de nós. É isso que nós temos que preparar cada vez mais, porque agora, quando Jesus voltar, não é mais para nascer no meio de nós. Ele vai vir para trazer a redenção para aqueles que esperam nele. É esta vinda que nós estamos preparando, a vinda definitiva de Jesus. O Natal é o sinal, traz a graça de permitir que muitos corações recebam novamente a visita de Deus em si, na sua casa, na sua família, para que cada um celebre esperando a vinda gloriosa dele nos finais dos tempos. Cada Natal agora é uma expectativa da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fechamos nossos olhos, vamos preparar o nosso coração e deixar que a palavra de Deus caia no meu coração para ser como José. Assumir com retidão e justiça a minha vida diante de Deus. Vamos preparar o nosso ofertório, já colocando toda a vida, nossa vida nas mãos do Senhor.